novamente, Padawans. Vamos, então, estender a nossa classe Vector X. Na realidade, vamos aperfeiçoá-la, né? Nós temos evoluído. Nós começamos com o uso de registros puros, depois inserimos os métodos nos registros, e agora vamos tornar uma classe, mas com visibilidade e uso de construtores. Vamos lá ver o nosso exemplo? Bom, a nossa classe Vector X, com os atributos para alocar o vetor e o tamanho. E aí nós vamos definir dois construtores, né, e um destrutor. Então, eu tenho um construtor que não recebe nada, nenhum parâmetro, e um construtor que recebe um parâmetro que vai ser o tamanho usado para alocação. Então, eu estou usando aqui sobrecarga de métodos. O destrutor é único, ele não permite sobrecarga, já que não é passado o parâmetro. E como métodos auxiliares, eu tenho preenche, imprime, concatena e um método para pegar o tamanho. Percebam aqui que a concatena recebe dois vetores passados por referência, né, para evitar que seja feita a cópia. Vamos à implementação. Meus construtores, quando não passado o tamanho, vou alocar um vetor de tamanho 10. Quando passado o tamanho, aloco aquele vetor. Meu destrutor desaloca o tamanho, faz com que eu desaloque o vetor, e o tamanho é configurado em 0. E, adicionalmente, estou imprimindo a mensagem morri, para que vocês vejam o destrutor sendo chamado. Como já comentado anteriormente, nós vamos fazer um preenchimento aleatório dos dados, para facilitar, não ter que ficar pedindo a digitação. Minha função de concatenação vai concatenar dois vetores recebidos como parâmetro em mim, né, no vetor que está chamando. Então, a primeira coisa que eu faço é desalocar qualquer coisa que tenha estado antes e alocar um novo vetor. Na sequência, copio dados do primeiro parâmetro e copio dados do segundo parâmetro. A impressão imprime os elementos um por um. Nossa aplicação principal inicializa o gerador de números aleatórios, recebe o tamanho para dois vetores, cria um primeiro vetor sem passar parâmetro, ou seja, vai ser criado com tamanho 10. Dois outros vetores que terão um tamanho específico, e um terceiro que será usado para a concatenação. Além disso, estamos mostrando aqui a criação de um objeto por meio de alocação dinâmica. Então, nesse caso aqui, foi criado um novo objeto, também de tamanho específico. Se eu quisesse ter o tamanho, também de tamanho, sem tamanho especificado, no caso será o tamanho 10, mas eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, para passar com tamanho 20. Então, nesse caso aqui, será o construtor padrão sem parâmetro. Então, tamanho 10. Se eu quisesse, eu teria que passar o parâmetro aqui. Vamos fazer com tamanho 13. Preencho os dados de VEC1, VEC2, teste e do ponteiro. Concateno VEC1 e VEC2 em VEC3 e imprimo, começando por teste, que tem tamanho 10, PTR VEC, que tem tamanho 13, VEC1 e VEC2 vai pedir o tamanho para o usuário, e VEC3, concatenação de VEC1 e VEC2. Por fim,
como foi feita uma alocação dinâmica, iremos desalocar. Vamos executar. Ele pede dois tamanhos, para VEC1 e VEC2. Nós já temos um vetor de tamanho 10, outro de tamanho 13, então vamos usar outros valores. Vamos colocar 8 e 7. Temos aqui a impressão, vetor teste, o ponteiro, VEC1 com 8 elementos, VEC2 com 7, VEC3 com a concatenação de VEC1 e VEC2 com 15 elementos. Os objetos que terminou a função main, não vão ser mais necessários, né? Eles chamam o destrutor automaticamente. E aqui nós temos a chamada manual ao destrutor do PTR-VEC. Então é isso, né? Com isso nós temos a implementação de construtores. Percebam que meus atributos foram mantidos privados e os métodos, ou seja, aqueles recursos que precisam estar acessíveis na função principal, foram mantidos públicos. Se em algum momento aqui eu precisasse acessar o tamanho, vamos supor, vamos imprimir o tamanho de VEC3, se eu tentar compilar esse código, não compila, porque tamanho é privado. Então, eu não posso usar diretamente, eu não tenho como acessar. Então, com isso, eu protejo o atributo, porque eu só permito o acesso de uma forma que não vai danificá-lo, diríamos assim, não vai colocar riscos. Então, eu tenho aqui uma função getTan, que foi declarada, não está implementada. Vamos implementá-la aqui. Percebam que como eu retorno tan, na realidade será retornada uma cópia. Então, o dado original está protegido. Então, aqui vamos usar novamente o 8 e 7. E aí, imprimiu aqui o tamanho, acessando por meio de um método que vai me garantir poder fazer verificações antes de devolver o retorno. Então, eu posso fazer cálculos, posso verificar para poder retornar. Então, isso garante uma proteção maior aos dados, então garante encapsulamento. Isso foi feito por meio dos private e public. É isso. Aguardo vocês em nossa próxima videoaula. Que a força nos proteja.